E agora a gente já entra em outro assunto aqui do nosso Before Summit. O tema de agora é especialmente interessante para os empresários de PMEs, que passam a ter agora a alternativa de acessar o mercado de capitais também para a oferta pública de dívidas. Então, a gente dá início agora a esse novo painel Renda Fixa Fácil, a evolução do crédito via mercado de capitais. Então, eu chamo agora aqui ao palco, finalmente, o Rodrigo Fisman, que é sócio, cofundador, presidente do conselho da Before. Obrigado. Boa tarde, Boa pessoal. tarde, Obrigado. Rodrigo. Quem também vem, então, na condução como mediador aqui, e ele que, o Rodrigo, como vocês conhecem, que também já faz a condução desde o início da Before, da companhia, junto com a Patrícia. Com o Rodrigo, então, vai atuar como mediador desse painel, que conta, então, agora, e eu convido aqui ao palco, o Caio Vigiano, diretor de renda fixa do Itaú BBA. Boa tarde, Caio, bem-vindo. E também o Alexandre Miller, sócio e gestor de portfólio de crédito da JGP. Bem-vindo. Bom, lembrando a todos que a gente segue ali com o QR Code para que vocês possam mandar suas dúvidas. Rodrigo vai ter a função de receber aqui, filtrar Acompanhar. E trazer aqui para a nossa discussão. Maravilha. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez a presença de todos. Acho que a gente vai entrar num tema agora aqui que é de interesse de todo mundo, né? No final do dia, acho que ninguém no Brasil vive sem acesso a crédito. E o que eu gosto de falar é que assim, as empresas que conseguem tomar crédito e seguem tomando crédito, os empresários são grandes heróis, porque no final do dia você crescer, dar lucro, né, com Selic aí de 15%, e a gente sabe que não se toma crédito a 15%, não é para qualquer um. Explicando, dando um contexto rápido aqui para vocês, né, do Fácil e como que o Fácil vai funcionar no mundo da dívida aqui, no mundo do crédito, e acho que ninguém melhor do que o Caio e o Alexandre aqui para estarem, né, debatendo com a gente e comentando esse tema. Eu acho que a CVM foi muito feliz na norma, em que ela criou a norma como uma jornada, em que você tem a oportunidade como, né, empresário, de começar ainda como capital fechado, ofertando publicamente seus títulos de dívida, tá? Para as empresas que faturam até 500 milhões de reais, são sociedades anônimas, enfim, e tendo a possibilidade de evoluir e se tornar efetivamente empresas de capital aberto. Acho que muito do que a gente vai conversar aqui hoje, provocar, é que existe dentro dessa jornada, e olhando para o final dessa jornada, a gente tem no Brasil apenas 700 companhias registradas CVM, e lá num outro extremo, um bolso da ordem de 2 trilhões de reais nos fundos de crédito privado, que por questão regulatória só podem comprar crédito de companhias de capital aberto. Então, o nosso grande objetivo com o Fácil, com a Before, é apoiar as empresas ao longo dessa jornada, né? E aí, aqui começando com a primeira pergunta para o Caio, eu estava lendo recente alguns artigos sobre desenvolvimento de mercado de capitais, crédito em mercado de capitais. A gente tem mercados lá fora super desenvolvidos, e vários desses artigos eles trazem a visão de como os bancos são necessários para ajudar a desenvolver esse mercado e tem um papel ali muito relevante nisso, no desenvolvimento do mercado de crédito para pequenas e médias empresas, no mercado de capitais especificamente, né? Então, o Fácil ele traz essa novidade na possibilidade da gente fazer ofertas públicas de dívida de empresas de capital fechado, do ponto de vista do banco e como distribuidor, né? Também como quem vai estruturar e distribuir essas ofertas no mercado. Que oportunidade que você vê que essa nova modalidade cria, né, para as empresas que têm a oportunidade de acessar esse segmento? Legal, obrigado, Rodrigo, obrigado pelo convite. Acho que o Itaú começou a cobrir essas empresas médias desde 2013 para acesso ao mercado de capitais, né?
Lá no final de 2012, a Selic caiu ali por volta de 7%, a gente começou a ver uma demanda dos investidores por créditos diferentes. Sair dos emissores frequentes, uma busca um pouco mais por risco. E a gente começou muito inicial ainda a educar essas empresas, né? A mostrar a oportunidade que tinha para emissão de debêntures, securitização. Isso veio depois 15, 16 subida de juros e depois 19, 20, 21 principalmente com a pandemia com juros a 2%, isso tomou uma proporção gigantesca. Nessa jornada de 12 anos, e é uma jornada mesmo de acesso ao mercado de capitais, como você falou, a gente vê, o banco acho que tem dois papéis aqui primordiais, né? Um é o banco como coordenador da oferta, identificar o potencial emissor, identificar a potencial demanda do investidor, fazer todo o trabalho de diligência, de preparação da empresa, apresentar os emissores corretos para os investidores corretos para viabilizar esse funding diferenciado. Mas, por outro lado, o banco também é um grande investidor. O banco dá crédito para essas empresas, conhece as empresas há 10, 20, 30 anos, conhece o acionista, conhece o dia a dia. E por que não fazer o papel de âncora nessas operações? Então, o fácil vem no momento primordial para o mercado, que depois da grande evolução que teve com a 476 de possibilitar as empresas de capital fechado acessar o mercado, de fazer essas empresas menores ter uma forma mais simples de acessar o mercado. Acho que em primeiro passo, essa emissão direta para o investidor profissional, seja o próprio banco como investidor, seja um fundo que já conhece a companhia, porque já deu crédito no passado, já está lá próximo, não tem necessidade de um roadshow extenso, de uma diligência extensa, de ter um custo todo de uma operação, como a gente faz uma operação de bilhões de reais. E no segundo momento ela registrar como uma companhia emissora de capital aberto e aí sim ir para uma emissão mais pulverizada, com novos investidores. Então, acho que o papel do banco de selecionar entre as 20 mil empresas que a gente tem lá como clientes do Itaú, quais são aquelas que estão preparadas para acessar o mercado, que tem governança. Acho que muito do que o pessoal que falou do AFC, do BNDES, de transparência, governança, toda a parte social, toda a parte de gestão, informação ao mercado, tudo que a gente sente de demanda dos investidores aqui, que a gente como banco tem acesso por estar lá no dia a dia, por ter todo o fluxo de conta corrente pagando, etc. A gente precisa selecionar quem são aquelas que estão prontas para fazer isso com o investidor. Então, por que não começar com o banco, uma emissão direta com o banco atuando como investidor diretamente, para a companhia começar a entender como que é o procedimento de emissão, quais são os documentos, quais são as responsabilidades, que tipo de informação precisa prestar para o investidor, para a gente falar, pô, essa empresa está pronta e agora eu posso mostrar aqui para 1, 2, 3, 10 ou 20 assets ou pessoas físicas. Então, é uma jornada que vai evoluindo até chegar no IPO, fazer as emissões pulverizadas, fazer as emissões de bonds lá fora, que a gente acha que acompanha essa vida inteira da companhia. E o Fácil vai facilitar esse primeiro acesso, eu acho que vai baratear o acesso. Então, as emissões que antigamente eram super comuns, emissões de 400, 500, 1 bilhão de reais, porque o custo de emissão se diluía numa emissão grande, já caiu, já se viabilizando para uma emissão de 60, 80, 100 milhões e talvez, por que não, 10, 20, 30 milhões de reais para as companhias menores começarem a tomar dívida utilizando uma nota comercial ou uma debênture. Então, acho que o nosso papel é esse de identificar aquelas que estão prontas e começar a ter a experiência, dar essa experiência para eles do acesso. Perfeito, excelente. E para contribuir em cima disso, Alexandre, acho que um dos efeitos mais relevantes do Fácil é que ele amplia o universo investível das gestoras, né? Olhando para essa ótica da restrição que algumas regulamentações trazem, né, de investir em companhias registradas CVM, companhias de capital aberto, a gente simplifica essa abertura de capital, né, pelo Fácil, via dívida. Acho que aqui é importante um conceito, pessoal, para ficar claro para todo mundo que quando a gente fala da empresa abrir capital, a gente pensa no IPO, a gente pensa em ações. Aqui, numa ótica bem técnica, abrir capital é uma companhia ter o registro CVM, seja ele na categoria A, que ela pode fazer um IPO e pode emitir dívida, seja ele na categoria B, que ela só emite dívida e consegue acessar esse bolso. Então, do ponto de vista da JGP, né, como
casa que atua fortemente no crédito. Como é que essa abertura pode mudar o tamanho do mercado e o potencial desse segmento nos portfólios dos fundos de crédito? Legal. Obrigado pelo convite, prazer estar participando aqui do evento. Eu acho que assim, a primeira coisa que tem que ter na cabeça é que o crédito via mercado de capitais é uma experiência relativamente recente no Brasil, é muito novo. A gente criou o braço de crédito da JGP em 2014. É quase como uma excentricidade no mercado. Nenhuma gestora independente praticamente tinha braço de crédito. O pessoal gostava de multimercado, bolsa, né? Naquela época, 2014, o Brasil ainda tinha um investment grade. A gente estava no governo Dilma, com o Arno Agostinho ali no Tesouro, algumas coisas já esquisitas na contabilidade soberana. E a gente tinha um modelo econômico que era muito orientado para o crédito subsidiado ou para o crédito direcionado. Então você tinha aquela política dos campeões nacionais, você tinha os grandes frigoríficos, as grandes empresas de papel e celulose, e isso, de certa maneira, asfixiava o crédito via mercado de capitais. A gente tinha, naquela época, uma Selic em torno de 14% e uma TJLP em torno de 6%. Ou seja, quem tinha algum tipo de enquadramento pagava metade de juros e quem não tinha o enquadramento ou o acesso pagava o dobro de juros. Então era um horror de modelo econômico e isso atrasou muito o desenvolvimento do crédito via mercado de capitais. Apesar de, entre 2006 e 2014, a gente ter tido um super boom de IPOs, empresas abrindo capital na bolsa, o crédito engatinhava por conta de uma distorção de modelo econômico que atrasou um pouco realmente o crédito via mercado de capitais. Isso também se refletia na carteira das pessoas. A gente tinha portfólios de investidores que naquela época eram predominantemente títulos públicos e ações. Tinha muito pouco crédito. A coisa começa a mudar com as reformas macro do governo Temer, com o Meirelles, aprova CTLP e substituição de TJLP, começa a devolver capital dos bancos subsidiados para o Tesouro, para o abatimento de conta pública, né, dívida pública. E a gente também tem um advento da abertura das plataformas de distribuição de produtos financeiros, principalmente a partir de 2016. Então a gente começa a ter uma transformação no ativo da indústria, né? Ou seja, a matriz de financiamento corporativa no Brasil começa a se modificar, redução do crédito direcionado, ampliação do crédito via mercado de capitais, e a gente começa a ter uma transformação no passivo também, né? Os investidores começam a tirar dinheiro de poupança, a encontrar fundos de investimento, e os fundos de crédito encaixavam numa construção de portfólio. Então, as duas coisas começam ali a partir de 2016 até 2020 a se desenvolver mais rapidamente. Em 2020 a gente tem a Covid. A Covid joga a Selic a 2%. Então, durante a Covid, de fato, a gente teve um pouco de animal spirits no mercado, porque a coisa mudou muito rápido e aí a gente começou a ter aquelas ofertas de coisas exóticas, nem sempre com o melhor suitability possível. A gente teve uma certa aceleração abrupta ali em 2020, que logo começa a ser regular a partir da normalização da política monetária em 21, 22. Aí vem o ano de 23, um ano mais difícil e tal para crédito. Mas a evolução foi assim. Só foi nesse ano de 25 que o estoque de crédito em fundos de investimento ultrapassou o estoque de ações em fundos de investimento. Se vocês olharem a alocação média da indústria, a indústria de fundos de investimento, ou a indústria de private, ou a indústria de wealth, ainda é muito pouco alocada em instrumentos de crédito, né? Então, ainda tem muito espaço para modificar essa pizza, ainda mais considerando que o Brasil é um país de juros altos, né? Teoricamente, a alocação média deveria estar mais orientada para renda fixa crédito que até para a bolsa. O que falta nessa história? A gente teve, então, o primeiro movimento de financial deepening, com a abertura das plataformas de distribuição de produto financeiro, o que contemplou bastante as empresas grandes, principalmente com incentivo para produto incentivado. Então, hoje em dia, ofertas de 2, 3, 5 bi, é um CRA da JBS, é uma debênture de infraestrutura da Vale, isso aí você consegue mobilizar grande volume de capital.
mas não necessariamente ajudou a diminuir a desigualdade de acesso a crédito. Então, a gente, de fato, precisa de um aprimoramento na regulação de mercado que permita que o capital flua de forma menos desigual para o grande ou para o pequeno em detrimento do grande. Dá para fazer isso via oferta pública direto para o varejo? Não me parece ser muito suitable. Você jogar pequenas e médias empresas, projetos de infraestrutura muito arriscados, não parece ser o melhor lugar, né? Eventualmente, esse capital precisa ser canalizado via fundos, com uma certa curadoria, com uma regulação, o gestor que responde perante a CVM, se der algum problema ele vai ser cobrado por ali, performance histórica de cota, com aquilo tudo. E aí, nesse sentido, a regulação do que a gente está falando aqui, ela é muito importante para destravar a aplicação de capital para pequena e média empresa por meio de fundos de investimento. Isso facilita muito a questão do registro, isso realmente pode amplificar muito essa nova perna de financial deepening, né? Pode levar o capital efetivamente para quem precisa, né? Perfeito, faz todo sentido e é curioso assim, quando você comenta essa visão das etapas de desenvolvimento, né? A Before, ela nasce dessa experiência, né? Eu e a Patrícia ainda na época de XP, olhando esse financial deepening e essa democratização para o investidor, sob a ótica do investidor, mas esse gap do mercado de capitais para o pequeno e médio empresário não seguiu, não teve o mesmo desenvolvimento. Caio, passando a bola para você e depois a gente começa a fazer um bate-bola juntos aqui. Quando uma empresa acessa mercado de capitais, e Miller, fica à vontade depois para complementar também a tua visão, mesmo que eventualmente seja uma primeira operação, né, dessa companhia, mesmo que bilateral ali com o banco ou com um único fundo, enfim, ela tem que seguir determinados padrões específicos de documentação, tem ali um guardrail, por mais que no fácil a gente tenha diversas dispensas e simplificações, no mínimo ela precisa ser uma SA, uma sociedade anônima auditada. Como que, na tua visão, Caio, emitir dívida via mercado de capitais pode impactar em termos de maturidade, governança, uma pequena e média empresa, e no tempo, né, como é que essa empresa deveria conseguir tomar dívida mais barata, olhando novas emissões futuras? O empresário brasileiro, né, você pegar um empresário de pequena e média empresa tradicional, que vem lá crescendo, primeira geração, segunda geração, terceira geração, cresce 5%, 10% todo ano, tá ali? A grande parte dele ainda se financiou muito com bancos. Um pouco do que o Miller falou aqui, o acesso ao mercado de capitais era muito restrito para as grandes empresas, você tinha subsídios de taxas do governo em outras linhas, bancos repassando linhas subsidiadas. Então, ele nunca foi exigido de ter uma transparência ou uma divulgação de informações públicas, porque o banco sempre teve acesso. O banco pede, ele envia, o banco pede, ele envia, o banco vai lá, visita. E a gente começa a ver que com acesso, com a emissão de debênture ou de uma nota comercial, de um título de securitização, você tem algumas obrigações ali que o emissor ele vai ter que estar preparado para atender, né? Vai ter um agente fiduciário, que é um terceiro, verificando essas obrigações, então passa a ser uma relação menos pessoal, como existe com o banco, e mais comercial mesmo, de investidor e emissor, e que se a companhia não está preparada, tem uma penalização, você tem um vencimento antecipado numa dívida, você tem uma chamada de capital, um aporte de capital necessário, que essa emissão pode começar no balanço de um banco de relacionamento que ele consegue resolver com um telefonema, faz uma assembleia, resolve, mas eventualmente tem um mercado secundário. O banco pode querer reciclar capital, vender para um fundo que não tem um relacionamento e que ele precisa cuidar do dinheiro do cotista, ele vai precisar exigir essas obrigações. Então, esse acesso inicial, ele faz a companhia evoluir na transparência, evoluir na divulgação de informações, evoluir nos seus controles internos, na forma de se comunicar com o mercado, no time de gestão da companhia. Então, isso é um passo essencial para continuar acessando o mercado de capitais e
tendo benefícios de taxa ou de prazos em novas emissões, né? A gente vê claramente, claro que dependendo das condições macroeconômicas, mas as companhias que vão construindo sua história com os investidores, eles vão ampliando sua base de investidores, eles vão melhorando suas taxas de captação, suas condições de captação, vão retirando garantia, vão ampliando prazo, reflexo da evolução das companhias. Ao mesmo tempo, a gente vê diversos problemas acontecendo com companhias que não estão preparadas, fazem uma emissão já pulverizada em pessoas físicas por conta do benefício fiscal ou com diversos fundos porque tinham um benefício de taxa nessa primeira operação, mas que na primeira divulgação de resultado tem problema de fechamento de balanço, de um covenant de alavancagem, de um cálculo de um endividamento que não estava muito claro para a companhia. Então, se esse primeiro acesso não for bem feito, bem assessorado, com um investidor correto, que entende o momento da companhia, ele pode ser uma experiência traumatizante. Acho que tudo isso vem para facilitar o acesso da pequena empresa, mas ao mesmo tempo ele traz mais responsabilidade para a companhia e para o investidor, de saber exatamente identificar com quem está lidando e que nível de informação vai receber e que nível de informação o investidor vai precisar solicitar previamente e pegar na mão mesmo e dizer quais são os próximos passos. Assim. Então, acho que esse mercado vai evoluir muito, não tenho dúvida que vai começar e vai ter que se ajustando. Vai ter muita emissão que vai dar errado no início, vai ter realmente bastante loucura acontecendo no início, gente testando, e com o tempo acho que o mercado vai ajustando a forma melhor de trabalhar, quais são as companhias que vão estar realmente preparadas para acessar, qual o tipo de investidor, qual o tipo de instrumento, como que a documentação vai ter que estar preparada para isso. Acho que quando os instrumentos incentivados, CRI, CRAI e debênture de infra começaram a ganhar volume em 2013, 2014, principalmente com as plataformas de distribuição, a documentação para esse tipo de instrumento ela precisou ser adaptada, não era igual uma colocação para um investidor institucional. Então, acho que isso vai fazer também parte do mercado da gente, a partir de 2026, os bancos, investidores e companhias irem discutindo, aprofundando, melhorando essa documentação toda. Perfeito. Se eu puder até fazer um paralelo nessa questão de transparência e de formalização, isso é uma necessidade. Eu faço até um paralelo como se fosse o cara que não gosta de fazer exame no médico, né? O cara fala, não gosto de fazer exame, porque, fazer um monte de exame, vai que eu tenho que tomar uma injeção, passar por uma cirurgia. Cara, é teu bem, né? Você ter uma disciplina de apurar adequadamente a contabilidade, compreender como é que você está captando recursos e aplicando recursos no negócio, ter a certeza que a sua operação está gerando um retorno superior ao custo médio de capital. Essa é a base para uma vida longa, equilibrada e sustentável, assim como é fazer exame todo ano. Às vezes você vai ter que fazer um pequeno procedimento ali de, sei lá, alguma pequena cirurgia, alguma coisa, mas para o seu bem, para você poder viver mais e melhor. Não é porque ninguém quer dar uma injeção ou causar algum dano para a companhia ou criar uma burocracia desnecessária, mas é para ter uma convicção. E aí entram os instrumentos de mercado, né? Que os instrumentos de mercado estão empurrando a companhia para uma vida equilibrada e sustentável financeiramente. Às vezes a gente vê muitos empresários que querem crescer pelo impulso, querem comprar o competidor, querem fazer uma nova planta, e às vezes o cara não faz a conta direito. E aí o mercado entra para disciplinar. Né? Falou, cara, daqui não dá para passar, daqui o mercado não vai te financiar. Enquanto a gente não tiver um track record de geração sustentável de resultado, infelizmente não vai ter o capital. Aguenta mais um pouquinho, performa mais um pouco, apura a contabilidade, entregando, o capital vem. Mas é uma necessidade para um futuro equilibrado e sustentável, essa transparência, essa formalização. Né? Excelente, acho que vocês trouxeram pontos aqui relevantes. Eu queria reforçar assim, essa questão da responsabilidade, tanto de nós, agentes de mercado, né, junto dessas empresas, para escolher as que fazem sentido no momento agora, quem tem maturidade. Concordo, Caio, que vai ter coisa errada, como acontece nos mercados grandes, enfim, faz parte do ajuste. E isso que você comentou, Miller, eu acho algumas conversas que a gente tem com os empresários, não os empresários que estão aqui hoje, os empresários que estão aqui hoje são empresários organizados, que, enfim,
tem ali uma maturidade financeira e de gestão, mas quando a gente olha pequeno e médio empresário brasileiro de forma ampla, uma coisa que eu falo pode parecer pejorativo, mas é a realidade aqui. O pequeno e médio empresário ele começa errado porque ele olha o contador como uma impressora de DARF. Então, assim, aquela impressora de DARF que tem que emitir o DARF menor possível para a Receita não me encher o saco. A auditoria ele não quer ver nem passando na frente, mas no final do dia isso são âncoras importantes, né, que vai dando esse guia. E aqui tem um ponto que pessoal, o mercado de capitais ele te dá uma oportunidade, falando aqui para os empresários, de interagir, né, com os principais alocadores de capital do Brasil, que estão aqui no palco hoje com a gente, e ter essa interação de, poxa, eu quero dinheiro para fazer esse projeto, exatamente como você falou, e ter essa troca que não tem preço, que você não necessariamente, como pequeno e médio empresário, conseguiria que fosse com um conselheiro, com um sócio, enfim. Então o mercado de capitais ele é muito mais do que dinheiro, e a gente aqui, né, como agente do mercado, com essa responsabilidade, acho que tem um papel importante aqui ao longo do tempo. Voltando aqui para você, Miller, acho que assim, a JGP ela como eu falei, né, um grande alocador de capital, mas vocês também têm a Financial Advisory, que estão aí estruturando, né, operações, tem um histórico em atuar em operações high yield no middle market. Agora, historicamente, como a gente falou, né, era difícil, porque não tinha uma regulamentação que eu digo assim, que coubesse no bolso desse pequeno e médio empresário. Acho que a gente tem a possibilidade de ampliar. Tem alguns empresários aqui assistindo, né, a gente e que querem acessar capital. Eu queria que você comentasse, tanto na visão de alocador como da Financial Advisory, né, como é que vocês constroem essa leitura de alocação de capital no crédito de pequena e média empresa, e aí depois pedir para o Caio trazer a visão também ali sob a ótica do banco. Essa história de trabalhar no mercado financeiro como alocador de capital é curioso, porque tem bastante folclore e a gente tem algumas imagens no nosso subconsciente, aqueles filmes, o pessoal que ficava em Wall Street, no telefone, compra e vende, parece um meta-universo, né? Um mundo paralelo ou um videogame, um negócio. Mas a gente tem que ter a consciência do que a gente faz, né? No final do dia, o que a gente faz é canalizar poupança de terceiros, uma responsabilidade até maior, em investimento produtivo. Então, é uma função bastante relevante que requer muita responsabilidade, né? Nesse arranjo, a gente não pode esquecer que o serviço que a gente oferece, como qualquer serviço, tem que resolver algum problema, né? Acho que no passado as pessoas tinham na cabeça que o problema a ser resolvido era produzir retornos superiores ajustados ao risco para os investidores, né? Eu quero ver minha cota e é isso aí. Não está tanto assim mais, né? Eu acho que hoje, claro, os investidores seguem desejando ter retornos consistentemente superiores ao risco no médio e no longo prazo, mas a gente passa a ter uma interface, uma aproximação maior com a economia real. Então, quando a gente encontra uma empresa, um projeto para ser financiado, tipicamente essa empresa tem dores, tipicamente ela encontra uma certa rigidez na oferta de produtos bancários. Eu dou um exemplo recentemente que aconteceu aqui, o leilão do EcoInvest para financiar reflorestamento no Brasil, né, que é importante para a meta de redução do aquecimento global, só que esses são projetos de altíssima complexidade. Quando um fazendeiro bate nas agências bancárias, geralmente o cara encontra o plano safra, financiamento de maquinário e desconto de duplicata. Ele falou, cara, eu não tenho uma linha nesse prazo, com esse arranjo de pagamento, com kicker de crédito de carbono, não tenho isso para te oferecer. Então, o que está acontecendo na prática? As gestoras estão se aproximando da economia real e criando soluções de capital sob medida, o que, na minha opinião, é a segunda perna de Financial Deepening no Brasil. A primeira foi a abertura das plataformas de distribuição de produto financeiro. A segunda é a aproximação das gestoras, dada a escala que as gestoras têm, dada a perenidade de passivo, para resolver problemas na economia real, problemas de capital, criar soluções sob medida. Quantas empresas a gente, às vezes, não recebe o cara querendo falar de uma debenture e, no final, a gente termina montando um FDIC, ou um fundo imobiliário que vai comprar a sede da empresa e fazer um leaseback, vai aliviar o balanço e vai
proporcionar um capital mais de longo prazo. Então, o sortimento de soluções de capital que a gente tem à disposição no Brasil é muito bom, com CRA, CRI, com fundos listados, com fundos CETIPados. O que mudou nos últimos 3, 4, 5 anos? A escala das gestoras, né? Nós que somos uma gestora independente, hoje estamos com 20 bi em fundos de crédito, né? Não vou nem mencionar que Itaú Asset, a Bram, né? Esses caras, a Bram bateu acho que 1 trilhão agora recentemente. Então, a escala realmente dos fundos cresceu muito. Então, os fundos estão se somando aos bancos no sortimento de soluções de capital, tentando complementar o que eventualmente os bancos não conseguem proporcionar e permitindo mais solução de capital na ponta ali para a economia real, né? Perfeito. Acho que, acrescentando aqui o que o Miller disse, acho que o mercado desenvolveu muito em questões de produtos e soluções, né? Então, sem dúvida, você tem muita gestora que toma riscos que os bancos não estão acostumados a tomar, ou produtos que os bancos não estão prontos para oferecer. E olhando pelo outro lado, assim, nesses vários anos aqui originando operações no mercado de pequena e média empresa, assim, muitas vezes é difícil você convencer o empresário que ele realmente vai ter um benefício de acessar o mercado de capitais quando ele precisa de uma dívida simples. Ele fala, mas eu tomo uma CCB aqui, ou tomo uma 4131 que não tem IOF, por que eu vou emitir uma debênture? Vai levar 45 dias, 60 dias para eu desembolsar, eu vou ter custo de advogado, de listagem, de agente fiduciário, não, sabe, assim, para captar na mesma taxa. E acho que a grande dificuldade que a gente tem hoje ainda é essa, assim, eu conseguir mostrar para o investidor que esse crédito precisa pagar menos taxa do que ele paga para um banco, mas eu conheço esse crédito há 20 anos. Eu dou crédito para essa empresa, para esse empresário há 20 anos. Eu sei exatamente o que ele faz, como ele se comportou em cada uma das crises, etc. E o investidor teve 1 hora de roadshow, eventualmente vai fazer uma visita na planta e ele precisa tomar uma decisão ali. Então, usualmente, essa primeira emissão da companhia é meio que um ato de fé de que eu estou acreditando de que esse primeiro acesso vai me trazer um capital melhor lá na frente. Eu estou acreditando que vou ter mais trabalho agora, eu vou ter que colocar meu time para fazer essa emissão, eu vou ter que ter mais gente para controlar, para dar transparência, o que é bom para a companhia, como o Miller falou, mas muitas vezes tem alguns empresários que ainda não vêm, mas que a partir da segunda, da terceira, da quarta ou da quinta, o benefício vai ser muito claro. Talvez o primeiro ainda seja, assim, marginal. Por ela. Às vezes nem vale a pena. Mas, assim, quando você olha para as grandes empresas que se financiam quase que única e exclusivamente via mercado de capitais, é claro que o dinheiro do investidor, da gestora, que você não tem compulsório, não tem Banco Central, em Basileia, capital mínimo regulatório, sabe? Ele é um dinheiro mais barato do que o dinheiro do banco. O dinheiro do banco ele tem que ser utilizado para uma emergência, para um fluxo, para um fechamento de caixa, para uma taxa subsidiada, para outros produtos não caixa, derivativos, etc., que os fundos não possam fazer. Então, a dívida corporativa pura, como normalmente é o primeiro acesso das pequenas e médias empresas, a gente gosta muito de ancorar um pedaço e trazer já um investidor, falar, pô, eu estou dando nessa taxa, eu estou dando nessas condições, eu confio, eu conheço esse investidor, o asset ou o gestor confia em mim também, porque isso vale a pena, você está comprando um crédito bom num preço que no futuro vai ser mais barato, você vai ter benefício também. Então, acho que esse é um grande desafio, assim, de conseguir mostrar pro emissor que o acesso ao mercado de capitais ele vai trazer um benefício no futuro. Talvez não na primeira emissão ainda, mas sem dúvida nas seguintes vai trazer um benefício grande. E, Rodrigo, se eu puder adicionar isso que eu achei interessante, tem situações onde o capital ele é um capital de transição, né? A gente está fazendo uma operação agora com um hospital de Belo Horizonte, que era um hospital que até ano passado tinha um EBITDA negativo. Houve uma troca de controle, um novo management assumiu, o cara já está com 25% de margem EBITDA desse ano. Pô, virou o hospital operacionalmente super rápido. Está com balanço anual, né? Ou seja, as pessoas só vão efetivamente ver esse resultado lá em abril, quando ele fechar o balanço esse ano, em abril do ano que vem. A gente está fazendo uma dívida de CDI mais 5, né? Que é caro, né? Alto o spread.
E a gente brinca, falou, cara, esse cara, ele não pode ficar aqui muito tempo. Ele vai ficar pagando o CDI mais 5 por talvez 12 meses, mas daqui a 12 meses ele já vai ter um balanço anual fechado, auditado, mostrando esse turnaround de margem. A gente já vai ter um commitment dele que ele vai passar a auditar balanço semestral. A gente já vai ter levado o empresário para fazer um roadshow e ele vai pré-pagar essa dívida. Eu brinco que quem joga tênis tem uma área na quadra de tênis que é entre a rede e o fundo da quadra, que é o meio da quadra, que é a área de mata-burro. Se você ficar ali muito tempo, cara, tu vai perder o ponto. Ou você vai para a rede para matar, ou você volta para trás. O empresário no Brasil ficar muito tempo pagando CD mais 5, 6, ou vai dar problema, ou ele tem que sair dali. Então, por vezes, o capital tem que empurrar o cara para uma zona de transição onde ele acesse um capital mais permanente ou um capital menos oneroso, um equity, um private equity. Então, o capital também tem essa função, né, de ser um auxílio para o desenvolvimento efetivo do negócio. Acho que conecta muito com essa visão de longo prazo que vocês dois colocaram. Assim, acho que, de novo, para alinhar a expectativa também com os empresários que estão aqui, né? Não vai ser na primeira emissão. Agora, pegando o exemplo que você deu do exame, pô, se você não faz, você não chega no longo prazo. Você nunca chega no final. Exatamente. Não der o primeiro passo. É isso, tem que fazer a primeira e aí depois você vai chegar lá e vai colher o benefício lá na frente. E aí nessa linha, né, a gente falou aqui, porque assim, a minha visão e a provocação da gente estar aqui junto hoje nesse painel, vocês são, cada um, né, nas suas posições, extremos conhecedores desse mercado do middle. E já dão crédito para esse mercado do middle mesmo antes do fácil, etc. A gente tem, como você falou, Miriam, poxa, a Bran chegando a 1 tri, Itaú Asset gigante, vários outros fundos independentes grandes também, mas que não alocam capital relevante em high yield. Acho que a gente o que vê muito na carteira dos fundos, né, hoje, na grande maioria, é o crédito high yield, é aquele que nasceu como high grade e deteriorou, e aí está high yield lá na carteira. Agora, queria a visão de vocês, e aí, né, Miller como alocador, Caio como distribuidor também interagindo com muitos fundos, né, no mercado. O que precisa acontecer na visão de vocês para que esses portfólios comecem a ter o crédito high yield na sua origem, né, entrando no início da jornada, talvez não numa primeira operação, mas numa segunda, enfim. O que vocês acham que vai fazer esse mercado se desenvolver? Eu acho que, infelizmente, no Brasil a taxa de juros é muito alta, né? Então, qualquer emissor high yield pagando CDI mais 5, e quem paga um CDI mais 5 é porque está muito alavancado. Então, ou ele tem uma geração de caixa absurda, teve algum evento que vai conseguir gerar muito caixa para desalavancar rápido, sair desse mata-burro que o Miller falou, ou ele não vai conseguir pagar a dívida. Então, o incentivo para o investidor local ainda é perverso com juros tão altos. Ele tem pouco upside de comprar um título high yield, dado o risco adicional a mais que ele coloca na carteira. Você ainda tem pouco investidor, pessoa física, que topa correr esse risco, que prefere, ou eu compro o fundo de crédito D0, D1, só AAA, que me paga ali 101% do CDI, ou eu vou para a Bolsa. Então, os juros precisam cair um pouco para as pessoas, e a gente viu isso muito lá em 2013, principalmente em 2020 e 2021, onde todas as assets montaram seus fundos high yields. Assim. Então, é um mercado ainda que tem pouca liquidez. Então, se eu comparar com os Estados Unidos, onde você tem uma taxa básica de juros de 3%, 4%, o high yield vai pagar 7%, é uma coisa. E você tem um mercado de high yield muito líquido. Você compra alguma coisa a 7%, ele melhora, vira 6%, você consegue vender para reciclar o portfólio. Aqui, você não tem essa liquidez toda nesses títulos. Assim. Então, eu acho que vai passar por, queda de taxa de juros, e 2, transparência e informação das companhias, né? A gente ainda sente muita dificuldade da companhia que faz um roadshow, emite uma dívida, dá toda a informação que o investidor precisa, o investidor leva para comitê de crédito, aprova, tal. Daqui a 1 ano, o investidor está desesperado, tentando falar com alguém na companhia, querendo fazer um call, saber como é que está sendo o ano, porque ele só vai divulgar balanço em abril do ano seguinte. Você vai ficar 16 meses sem ter informação nenhuma, porque você não tem tempo para ficar visitando a companhia o tempo inteiro, porque o gestor está ali alocando recurso, controlando o crédito. Então, essa transparência,
esse call de resultado, essa cultura que a empresa listada tem e que a empresa de dívida emissora ainda não tem, isso prejudica bastante. Assim, principalmente no crédito high yield, que você precisa ter um controle mais próximo do que está acontecendo. Então, é muito importante as companhias terem sua área de RI, ou seu diretor financeiro, ou seu canal de comunicação, divulgar as informações, fatos relevantes, como é que está indo a performance, seja num call de resultado com os credores, seja publicamente para quem quiser ouvir. Mas acho que essas duas coisas precisam acontecer para o mercado crescer mais. Eu acho, tô com o Caio, que é juros de equilíbrio, né? A gente não pode ter uma economia cuja Selic de equilíbrio de médio prazo seja de 11%, 12%. A conta fica muito difícil, né? Então isso vai demandar uma certa conscientização do governo na dinâmica fiscal, né? No furo do orçamento público, né? A gente precisa ter um arranjo de conta pública mais equilibrado para poder ter esse Selic de equilíbrio ali de 8%, 9%. E aí eu acho que, de fato, a gente consegue fazer com que o capital destrave as grandes virtudes do empreendedorismo brasileiro, né? O Brasil é um país que tem dimensão continental, né? Diferente ali do Peru, do próprio Chile, Colômbia, que tem uma diversidade de empresas, de setores, uma demografia favorável, disponibilidade de recurso natural, tem muita coisa estruturalmente boa no Brasil que, com juros de equilíbrio um pouquinho mais baixo, certamente a gente tem muita poupança interna e instrumento de mercado de capital para destravar. Mas a gente precisa desse ajuste para viabilizar, senão a matemática realmente fica muito punitiva. Quando soma custo de capital mais carga tributária, fica muito difícil. Não que não existam histórias muito interessantes, né? Hoje a gente vê com o próprio advento da tecnologia, né? O banco mais valioso da América Latina é um banco há 10 anos atrás praticamente não existia, estava no papel, né? Que é o Nubank. Uma das empresas mais valiosas de comércio hoje é o Mercado Livre, que há 15 anos atrás estava na prancheta. Então você tem grandes casos ainda de geração de valor, né? De destravamento de valor para a sociedade e alocação eficiente de capital. Mas acabam sendo pontuais perto da potencialidade que o Brasil teria, né? Em outros setores ali, no agro, em minerais críticos, em pequenas e médias empresas. Tem muita coisa legal aí, saúde, educação, que dá para fazer com juros um pouquinho mais comportados. Com certeza. Pegando algumas perguntas aqui das plateias para a gente, estamos encaminhando aí para o final. Lembrando que o QR Code está aqui, eu vou selecionar. Uma que me chamou a atenção aqui foi o seguinte, perguntaram, foi anônimo, enfim, qual o apetite de investidores estrangeiros de varejo em crédito originado no Brasil? E colocaram, e vice-versa, existe demanda do varejo aqui para investir em crédito no exterior? O Brasil tem um grande problema que é a tributação. Você pode até existir a demanda, mas uma companhia brasileira que emite um título de dívida lá fora, exceto se ela for exportadora ou tiver alguma forma de trazer esse recurso de uma forma eficiente, ela paga 15% de juros, de imposto sobre os juros remetidos. Então, qualquer conta de captação no exterior, quando você coloca 15% acima de imposto, ela inviabiliza. Assim, isso fazia sentido no momento que o mercado brasileiro era um mercado muito restrito, não tinha prazo longo, não tinha volume suficiente, que as empresas precisavam acessar mercado externo, porque mesmo sendo mais caro, tinha um bolso muito mais profundo. Então, é muito difícil a conta fechar. Existe alguma demanda, a gente vê uma ou outra colocação, empresas que captam em dólar, que exportam, que tem como trazer esse dinheiro sem pagar, mas é um mercado praticamente irrisório. Assim, é muito mais fácil, mais barato, mais simples emitir para o investidor local, seja o institucional, seja a pessoa física. E existe também a demanda do investidor pessoa física brasileiro por emissões externas. Você vê praticamente todas as plataformas têm hoje em dia uma conta em dólar e tem a renda fixa em dólar, seja título do governo americano, seja títulos de emissores brasileiros em dólar, ou seja de emissores estrangeiros. Você está vendo uma demanda maior também do investidor brasileiro por ter uma remuneração em dólar e em renda fixa. Assim. Então, e aí a tributação para o investidor brasileiro ele acaba sendo muito parecida com
com a tributação local, mas a poupança lá fora, do brasileiro lá fora, ainda é infinitamente menor do que a poupança aqui no Brasil. Eu somaria só essa resposta. Eu acho que não é pequena a demanda do brasileiro por títulos de crédito lá de fora por conta do diferencial de juros, né? O caminho inverso, a demanda do estrangeiro por crédito aqui no Brasil, concordo com o Caio, tem um problema de tributação. Mas é interessante ver que as asset managers de private debt são as que mais crescem nos Estados Unidos e estão em franca expansão internacional, né? Então, você pega uma Apollo, já está na Europa, já está na Ásia. A gente teve a entrada da Gramsci no Peru. A gente tem uma matéria essa semana, ou semana passada, da Blue Owl, falando da intenção de expandir para o Brasil. Então pode acontecer em breve, aí por uma questão mais empresarial, de você ter a expansão dessas asset managers de private debt que encostam na economia real, criam soluções de capital também sob medida internacionais aqui no Brasil. Eu não acho absolutamente impossível, não. Acho que é até uma tendência. Concordo, acho que é uma tendência que vai acontecer, sim. Muito legal. Bom, só agradecer a participação de vocês. A gente está aqui nos nossos minutos finais. Queria abrir para as considerações finais dentro de tudo que a gente falou e dessa visão aí de futuro com a mudança, né, regulatória do mercado, entrando em vigência aí no início de 2026. O que esperar para frente? Eu tento sempre ver o copo meio cheio, né? A gente tem os nossos desafios econômicos, políticos, mas eu deixaria como mensagem final a lembrança das potencialidades desse país, né? Das vantagens competitivas que a gente conta na nossa economia, das possibilidades. Eu acho que a gente acaba se complicando aqui na forma de se organizar, né, como sociedade, mas as potencialidades são muito grandes, são muito inerentes. A gente fazendo um pouquinho de coisa certa pode de fato ter um país, uma economia, um mercado financeiro ainda mais pujante. E aproveitar também para dar os parabéns aí para vocês que têm trabalhado na Before aí por tanto tempo em tentar viabilizar esse projeto de infraestrutura de mercado. Acho que vai ser um passo importante para o futuro do mercado de capitais brasileiro, junto com toda a evolução recente da regulação. Eu acho que o Rodrigo sabe bem, aí a gente acaba se falando 2, 3 vezes por semana. Eu sou super entusiasta com essa regulamentação. Assim, acho que a gente começou a conversar lá atrás, falar da 88 ainda, para tentar viabilizar as emissões ainda menores, e quando veio a Fácil, a gente falou, tem uma avenida de crescimento aqui, né? Eu lembro quando a gente começou a cobrir middle market, a gente fazia 2, 3 operações por ano. A gente bateu mais de 100 operações em 2024, e eu acho que tem potencial para fazer no Fácil mais de 200, 500 operações. Assim, eu acho que, claro que muito ainda migrando o crédito bancário para um instrumento de mercado de capitais, mas que vai dar essa primeira experiência para o emissor, para a companhia, para começar a seguir esse caminho. Assim. Então, acho que destravando essa primeira, as próximas vêm de uma forma muito mais fluida, mais barata, mais simples, e acho que isso vai começar realmente a ser literalmente um mercado de acesso. Acho que vai ter essa primeira experiência para depois começar a acessar o mercado de assets, de pessoas físicas e internacional. Então, eu acho que tem tudo para certo. Acho que tem, claro, talvez alguns meses aqui de ajuste, de como o mercado vai operar, mas eu acho que, assim, parabenizar também a Before aí, o trabalho que vocês têm feito. Eu tenho acompanhado isso diariamente, aí, o quanto vocês se empenharam na regulamentação e vocês estarem prontos para isso, e contar com a gente, porque a parceria realmente acho que vai ser grande. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado, Miller. Obrigado a todos. A gente segue com os próximos painéis. Muito obrigado, pessoal.